Jô. Mas o clube ainda procura reforço para a posição. No mercado brasileiro a gente não enxerga muito isso, daqueles que estão disponíveis, enfim, não é com facilidade que nós vamos repor a saída do Jô. Eu ainda não tenho olhos para ser empresário, né? Mas tem pessoas capacitadas, tem muita gente aí que está procurando o melhor para o Corinthians, assim como na época foram atrás, né, e tiveram interesse no meu futebol e eu correspondi. Eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa, porque são profissionais de alto nível que têm essa capacidade. Sem Jô no grupo de atletas, o Corinthians embarca no próximo domingo para a Flórida, nos Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup. Do Centro de Treinamento Joaquim Grava, André Cavalcante para os canais Fox Sports. Muito bem, o Jô, portanto, na entrevista de despedida. E voltando a falar do Gustavo Scarpa, antes de falarmos do centroavante, né, que o Corinthians está buscando, olha lá, o presidente Roberto de Andrade, Leandro Quesada, diz que a situação é muito difícil. Mas você, Quesada, há algum tempo aqui neste programa, disse que alguém lhe falou que Scarpa tem boa chance de jogar no Corinthians, né? Só que era anterior a esse imbróglio que está se anunciando na Justiça, né? No final do ano passado. Né? Que na realidade é um imbróglio que até facilitaria a ida do Scarpa para qualquer outro time, porque aí você tira o Fluminense da jogada e negocia diretamente com o jogador por valores menores, né? O Scarpa vai ganhar mais e o time que vai investir acaba investindo menos do que todas essas possibilidades que nós levantamos aqui, de 3 jogadores saírem de um time e irem para o Fluminense, o Scarpa ir para outro time que está cedendo os 3 jogadores mais 10, 11, 12, 13 milhões de reais e coisa do tipo. O Pascoal falou um negocinho aqui que é muito importante. Se, dentro dessa questão de liminar, de entrar na justiça e tal, se o Scarpa não envolver o possível comprador, o Corinthians segue na briga. E aí eu diria que o Corinthians leva o jogador. O Corinthians não seria solidário, né? E por quê? Que é o termo, né, usado. Porque o Corinthians lembra muito do que aconteceu no caso do Rogério. Rogério, volante lateral, que era do Palmeiras, saiu, foi para o Sport, aí depois voltou e tal, e deu um rolo danado. No final das contas, sobrou para o Corinthians. O Corinthians foi obrigado a pagar, na época, 16, 17 milhões, né, Pascoalzinho? Isso. Então, o Corinthians não quer passar por isso. Até porque quem estava na época lá era o André Sanches. E o André já deu a letra para os caras. Ó, não vamos entrar numa roubada dessa outra vez. Ou seja, se for solidário, esquece o Corinthians, o São Paulo entra na briga de qualquer maneira. Se não for solidário o clube nessa questão, ou seja, se der algum problema o Scarpa que se vire, aí o Corinthians entra e contrata o Scarpa. Perfeitamente. Então o presidente disse lá que é difícil a situação, mas o Corinthians está aí, né? Está no mercado. O que está escrito ali acho que é perfeito. O Timão ainda sonha com o Scarpa. É isso aí, ainda João, pensa na possibilidade. Eu fico impressionado e eu diria até que acho que a torcida do Fluminense é corresponsável por essa situação que chegou o Scarpa, porque ele, junto com o Henrique Dourado, levou o time nas costas durante o Campeonato Brasileiro. Ele jogou todas as partidas. Exatamente. Ele participou de 80% dos gols. Se ele não fez, ele participou de 80% dos gols do Fluminense. Ele vai no ataque, vê o gol que ele faz ali no Maracanã, que ele faz o gol, ele está com a tarja de capitão do Fluminense, e os caras estão vaiando na arquibancada, eles estavam vaiando. Ele olha para a arquibancada, né? Ele olha para a arquibancada assim. Vocês nem sabem o que eu estou passando aqui e eu estou aqui me virando igual charuto em boca de bêbado. Então parte da torcida pegou no pé dele e agora é corresponsável por essa situação dele estar saindo de forma, eu acho que litigiosa e irreversível, né? Para onde vai Gustavo Scarpa? Ele vai jogar em algum lugar. E a gente já trouxe aqui a informação que o Flamengo está de olho. Dia do aniversário dele hoje. Parabéns, hein, Scarpa? Feliz ano novo. Muito sucesso na sequência da sua carreira, que tem tudo para ser deu o bolo, o Scarpa, né? Não foi de novo, é isso que eu ia dizer. Deu o bolo. O Scarpa fez aniversário, ele que deu o bolo no Fluminense. Ele é que deu o bolo. O Flamengo também está de olho nessa situação aí. Qual é a questão? A justiça... O Flamengo também está de olho. Olha, acompanhando. Todo mundo de olho. Ô, João, vamos fazer uma análise fria? Pois não. Os 20 da primeira divisão do futebol brasileiro, onde ele não joga? No Fluminense. Não. Eu acho que ele tem mais dificuldade para jogar, Palmeiras e Flamengo. No time que ele tinha fechado, que o Fluminense tinha fechado, que é o Palmeiras. Ele ia disputar uma vaga com o Lucas Lima. Podia ganhar. Podia ganhar no lugar do Keno. Podia ganhar no lugar do Lucas Lima. Tá, tudo bem.
Palmeiras e Flamengo, Pascoal. Ele não que ele não jogue, mas ele teria um pouco mais de problema. De disputa, eu acho. Não sei. No Corinthians ele chega e coloca, é só escolher o número da camisa dele. No São Paulo, agora perdendo aí jogadores importantes também. Eu já sou no Santos ele entraria muito bem. Botafogo e Vasco nem se fala. Eu já sou daqueles que acham que quando chega um jogador desse nível, desse gabarito, muda o esquema para encaixar o cara. Bota o cara para jogar. Não, como o Zagallo fez na Copa do Mundo. Vai mudar. O São Paulo estava jogando no ano passado com o Dorival, 4-1, 4-1. A maior parte do tempo jogava o Juscelino primeiro volante, e você tinha uma linha com o Cueva do lado, o Marcos Guilherme do outro, Hernanes e Petros, ou o Cueva por dentro e o Lucas Hernandes por fora, enfim. Agora, se você tem o Diego Souza muda o sistema. Porque o Diego Souza, a não ser que ele seja o centroavante, o Diego Souza joga atrás do centroavante. Então o Scarpa vem um pouquinho pro lado direito, como joga no Fluminense, que não é um ponta direita, ele é um meia que ocupa o lado direito. Você põe o Cueva pro lado esquerdo e joga com 2 volantes atrás. E o Diego Souza encosta no atacante. Ele tem vaga realmente. Precisa ter o atacante. Ele tem vaga realmente em todos os times. O Diego Souza para ir para a Copa do Mundo é como centroavante. Se ele puxar pro meio, tá fora. Ele pode jogar como meia e ser o pivô do Tite. Falando em centroavante, vamos falar do artilheiro do amor. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015. Wagner Love jogou a última temporada pelo Antalyaspor da Turquia. E em 42 jogos ele fez 30 gols. Wagner Love pode voltar ao Corinthians? Já pensou, cara? Tem isso, Pascoal? O Corinthians já manteve os primeiros contatos para saber da viabilidade do negócio e a coisa parou como dizem no futebol, nos detalhes. Aí quando você entra nos detalhes, toda vez que você escutar no futebol, faltam detalhes para acertar isso, aquilo. Detalhe no futebol tem nome. Arame, bufunfa, larjan, dólar, ien, euro. Isso é que faz movimentar a roda. Se não, olha, faltam detalhes para o Diego Souza acertar com o São Paulo. Faltam detalhes. Faltam detalhes para o Wagner Love acertar com o Corinthians. Faltam detalhes. Faltam detalhes para o Boi Bandido acertar com... Aliás, com o Boi Bandido, o Corinthians tomou um susto. Faltam detalhes para acertar com o Boi Bandido. Tem Boi Bandido também? O Corinthians consultou, mas quando soube do valor, pediu para conversar depois. É um pouco caro. China, né? Para o Corinthians fica muito difícil. Não tem... Apesar de que o contrato dele com o eBay Fortune acabou. Ele não tem mais. Ele quer voltar para o Brasil. Então ele estava no time onde o Hernanes vai voltar. Por isso que abriu a vaga de estrangeiro que o Hernanes vai ocupar. Interessante. E o do Boi Bandido. Continuar lá e o Hernanes voltar para o São Paulo? O Aloysio? Não, acho que eles preferem... É importante ficar mais um tempo. Eles preferiram outra hipótese. E o Aloysio está aí. O Aloysio é centroavante? Não. Eu já vi gente falar, o Aloysio é centroavante. Eu já vi gente falar, o Aloysio é beirado. Para mim, na minha visão, o Aloysio é um jogador que vem de fora para entra em diagonal. Mas tem gente que afirma, tem treinadores de futebol que afirmam categoricamente que ele é centroavante. E eu nunca vi o Aloysio jogar centroavante. Eu não vejo assim também não. Eu nunca vi. Eu vi sempre jogar. Sempre aqui na beirada. É aquele mesmo que deu aquela tesoura voadora do Muricy com problema nas costas. Quase que ele matou o Muricy. Foi ele. Não é ele mesmo? Então, o Aloysio, o Boi Bandido. Agora, o Wagner Love é uma boa. O Love é... Tirando os detalhes. É um grande nome. Se fosse para trazer alguém que fez sucesso nesses últimos tempos aí, eu traria o Jô. O Jô. Vou lá e devolvo a grana pro japonês e falo, não fica com o Jô, devolve o Jô pra gente. Porque pra achar um e fala pro Jô assim, você não vai ganhar o salário que você ganhava lá não, fica aqui com a gente. Ele não vai ser amado como é amado pela fiel torcida. Não, mas é uma brincadeira, o Jô não tem... De repente o Jô volta em 2020, né? 20, 2 anos de contrato. Eu ia falar o Adriano, mas o Adriano não quer mais nada com nada e se quiser vai voltar pro Flamengo. Mas o Love foi muito bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015. É verdade. O primeiro turno foi sofrível, queriam pregá-lo na parede, no poste. 3 intertemporadas com o Tite. Foi mal demais, tal, mas o segundo semestre dele, a partir do Campeonato Brasileiro, o segundo turno, foi realmente excepcional. Foi reserva do Luciano naquele primeiro turno. Imagine. E só foi porque o Luciano se machucou no jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Aí o Luciano perdeu espaço. Né? Eu acho uma boa contratação. Acho que é um cara que já tem identificação com a fiel torcida a ponto de chegar, vestir a camisa e resolver o problema. São detalhes pequenos, detalhes grandes. Vocês têm alguma informação? Esses detalhes podem atrapalhar essa vinda de Wagner Love, porque eu tenho a impressão de que a fiel torcida corintiana... Outra enquete. E aí, corintianos? Wagner Love no lugar do Jô. É isso? É o cara? Sim ou não? Participe com a gente
O resultado do Carelli foi 70%. Do Carelli, né? Carilli é o técnico do Corinthians. Estou usando Carilli. O Jonathan Caleri. Caleri foi 70%. Não Carilli. O Carilli torcida do São vai Paulo, estar lá. A torcida do São Paulo quer o Caleri. Quer o Caleri. 70%, não o Carilli. O Carilli é fiel, quer que ele fique no Corinthians. Agora, e o Wagner Love? É o cara para substituir o Jô, sim ou não? Participe da nossa enquete rápida aqui no Expediente. O Caleri foi artilheiro do São Paulo no ano de 2016. E o Prato foi artilheiro do São Paulo no ano de 2017. O Caleri fez 16 gols pelo São Paulo e o Prato fez 14. Só que o Caleri jogou 6 meses, né? O Caleri jogou só 6 Agora, Wagner Love e Jô são jogadores diferentes, né? São. O Jô é o pivô que volta para fazer a composição. Wagner Love é um jogador de movimentação. E tem 5 anos a mais do que o Jô. É um jogador de movimentação. 35 ele vai fazer. Já tem 35 o Wagner Love? São Paulo 2003. Rapaz. Tinha 20. João, mas seria uma contratação para preencher esse buraco, esse ato deixado pelo Jô, que eu acho que essa deve ser a prioridade do Corinthians nesse momento. Porque nesse ano o Corinthians começa com o mesmo centroavante que começou a temporada passada. E aí dá zebra, né? Que é o Casim. Aí dá zebra, né? O Casim começa como titular do time do Corinthians e foi assim que foi o treinamento do Corinthians, ele foi utilizado como titular e aí o treinador do Corinthians pediu mais um jogador para a posição. Porque de centroavante, só tem o Casim e o Carlinhos, centroavante, da posição. Você vai dizer, o Corinthians contratou e tal, mas não é. Carlinhos que é da base, garoto. Carlinhos que é da base. Carlinhos, que todo mundo no Corinthians acha que vai ser bom jogador, mas ninguém dá chance para ele jogar. Isso eu ia tocar no ponto que, assim, é engraçado isso. Como acontece no futebol brasileiro, em qual momento foi que mudou. Eu também tenho dito assim, no caso do Viseu com o Guerreiro, eu também acho que o Guerreiro, enquanto tem o Guerreiro, não é para jogar o Viseu. Agora, quando não tem o Guerreiro, por que a gente acha que não pode ser o Viseu? Em que momento aconteceu que o futebol brasileiro deixou de acreditar nas suas revelações? Perdeu o interesse pela revelação. Quando foi que virou a página e o Brasil disse assim, não, mas ele é menino. Quando o dinheiro ficou mais fácil. E a gente quando entrou o dinheiro das luvas da televisão, quando entrou o dinheiro mais fácil, as coisas se modificaram. Então vamos lembrar de sucessos. Era Parmalat, talvez, né? Times de outros tempos, tá bom, de outros tempos, mas times que apostaram em garotos e foram campeões. Desde o Santos de Pelé, lá nos anos 50, mas assim, o São Paulo dos Menudos, o Miller em um ano virou campeão paulista, que era importante, o Santos Silas, com o ataque foram os dois na Copa do Mundo. O Santos com o Robinho, com as várias edições dos meninos da Santos Vila. Santos de 2002, Santos de 2010, sem falar o time mais espetacular, a primeira lá de 78, o time mais espetacular do Brasil desta década foi formado em casa, que era o Santos de Neymar e Ganso. É engraçado que em algum momento, eu não acho que o Carlinhos tem que ser o titular do Corinthians, mas é curioso como você não dá chance para o moleque jogar. Todo mundo diz que ele tem potencial para ser Só que titular. ele não joga. Outro que tem potencial para ser titular do time do Corinthians nome, né? é o Guilherme Romão, que vai jogar, que está escalado para começar a temporada na lateral esquerda. Que eu posso estar equivocado porque a gente se engana. Se o Guilherme que foi embora é Arana e o Guilherme que vai jogar é Romão, ele não pode chamar só de Arana e Romão? Pode ser. Exatamente por essa é a distinção. E para mim, esse menino, esse Guilherme Romão, que jogou a Série B no Oeste, no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele é do mesmo nível do jogador que o Corinthians deu um goleiro e mais 6 milhões. Juninho Capixaba. É pau a pau, taco a taco, cabeça com cabeça. Não muda nada. Por que não usar os campeonatos estaduais, né, contra equipes menores, de menor investimento, tirando os clássicos, é claro, para começar a dar rodagem para essa garotada? Isso vai acabar acontecendo porque a pré-temporada vai ser mais curta, né, e a molecada vai ter mais chance. Tem um jargão que você fala por aí pelo mercado financeiro que é doença holandesa. Quando você tem uma fartura muito grande de dinheiro, então você se permite e se dá o direito de errar e de gastar. E talvez isso esteja minando essas revelações de Santos, de São Paulo, de Flamengo. Uma frase que eu ouvi, eu repeti, disse aqui há 2 dias. Tem 2 grandes problemas no futebol brasileiro. Um é falta de dinheiro, o outro é muito dinheiro. Exatamente. Não saber usar esse dinheiro. O que sabe, tem uma informação aí? Porque assim, me parece bem plausível o Corinthians buscar o Love. A multa rescisória dele está em 5 milhões de euros. 20 milhões de reais. Plausível. Mas tem 35 anos. Não importa.
É melhor do que apostar no Casim. No meu time não daria 5 milhões. Ele tem 33 anos, hein? Pergunta pra... 33? 33. Pergunta pra ele. Quem que você prefere? 5 milhões do Love. Ô, João, essa é legal. 11 de junho. João, essa é legal. 19 e 2023 na Copa São Paulo. Ele jogou a Copa São Paulo com 19 e não com 20. Pergunta pro Quesada. Você prefere você dá 5 milhões no Love ou Casim joga com a 9? Dá o Casim de presente pro Fortune lá da China, mas olha assim, 5 milhões... Não, na China não, ele joga na Turquia. O Wagner Love. Não, manda pra China. Os turcos mandaram pra cá, você acha que você vai conseguir levar agora, voltar o cara lá pra Turquia? Mas 5 milhões de euros me parece um valor plausível. Não precisa gastar todo o dinheiro que os japoneses do Nagoya Grampus Eight pagaram para levar o Jô. Pega uma parte desse dinheiro e investe num cara. Há um risco. Gente, risco há em qualquer contratação. Você não pode ficar pensando nisso. E o Love já deu certo no Corinthians. Por que não pode dar outra jogar mais vez? Uns 3 anos? Ele vai fazer 34 no dia 11 de junho? Eu acho que se jogar um ano já tá bom. Aí vende outra vez. Vende pra onde, rapaz? Ué, quando ele veio também ninguém achou... Não, quando ele veio ninguém achou que ele poderia ser vendido, ele foi para a França. O Jô, quando veio, ninguém imaginou que ele poderia ser vendido. Tudo bem que ele foi para o Japão, mas o Jô foi um sucesso improvável, né? Pouca gente acreditava. Acho que só ele mesmo é que acreditava e o Corinthians também acreditou. E o contrato do Love vai até junho de 2018, ou seja, já está terminando o contrato lá com... Isso, dá para baratear. Dá para baratear. Dá para baratear, só que não pode esperar chegar junho. Tem que trazer agora, então dá um cascalho. Ele ganha algo em torno de 650 mil reais no futebol turco e o Corinthians oferece a ele 450 mil, é o teto. Que é quase o que ele ganhava na primeira passagem. Na primeira, ele ganhava isso daqui, ó, 500 pilas. Tá bom, né? Dá pra fazer a feira. Paga as 500 pilas, tá Não dá pra fazer a feira lá, pastor? Acho que dá. Comer um pastelzinho e tal, 450... Tive uma conversa com o PVC agora há pouco, quase desmaiei. Negócio de dinheiro, hein? Eita, o PVC queria fazer, falou pra mim assim, eu falei, os caras falam assim, não, porque o Jô precisa ir para o Japão, eu respeito. Primeiro eu vou deixar claro que eu respeito. Mas o Jô precisa ir para o Japão para fazer a independência financeira dele. Se eu ganhasse o salário do Jô 3 anos, eu fazia minha independência financeira no Brasil. Eu preciso ir para o Japão para fazer minha independência financeira. É verdade, cada um com a sua realidade, mas é fato. Mas, né? gente, os caras já ganham 450 mil por 2 anos, 3 anos. De 3 anos ganhando 450 mil. Eu tive uma discussão áspera aqui com o Pascoal. Não dá pra ficar duro, não, Pedro. Não. Eu tive uma discussão áspera aqui com o Pascoal, porque assim, entra essa grana do Jô, vai investir essa grana onde? Para reformar o estádio? Não, porque esse dinheiro não vai ajudar a reformar o estádio, né? A concluir algumas coisas no estádio. Mas esse dinheiro não pode ser todo aplicado no futebol. Aí que eu acho o erro. Ele tem que ser aplicado no futebol. Porque o futebol é que puxa a fila. É isso, Quesada? Claro, porque se você tiver um time forte, você pode ser campeão da Copa do Brasil. E vem aí você bota 50 milhões no bolso. Futebol se pensa e se faz. Isso, perfeitamente. Aí no olho do outro é refresco. Porque pro São Paulo não pode, mas pro Corinthians pode. Não. É que eu acho que o São Paulo não tem dinheiro. Você está dizendo que o São Paulo tem dinheiro. É uma informação nova para mim. Então, o senhor está dizendo a mesma coisa. Agora eu estou mudando o meu conceito. Você falou que o São Paulo tem dinheiro. Eu pensei que o São Paulo não tivesse. O São Paulo tem. Então. São Paulo tem. Então, vai lá e contrata o... Não dá. Agora, você pode ter dinheiro... Para os modelos atuais, não. Para os modelos atuais, não. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que o que o Atlético... Agora eu te derrubei. Vai lá e contrata o Boi Bandido. Pode contratar, por que não? Já jogou pode lá. ser o nome, já jogou lá. E a torcida do São Paulo gosta. Pergunta pro torcedor do São Paulo se eles não querem o Boi Bandido lá. Você gosta, São Paulino? Pergunta lá. Penteado Tricolor gosta do Aloysio Boi Bandido? Não? Do Chulapa ele gosta, claro, né? Do Aloysio Boi Bandido ele gosta? Gosta, a torcida gosta. Penteado tá dizendo que não, né? Não curte muito não. Penteado Tricolor. Tá. Penteado Tricolor diz que não curte muito. Mas é um caso isolado. O caso do Atlético Mineiro me parece um caso muito claro no futebol brasileiro. Muito claro. O que fez o Atlético? Está tentando diminuir a folha de pagamento, porque não dava para acompanhar o ritmo do jeito que as coisas estavam. É isso aí, daqui a pouco nós vamos lá, na Cidade do Galo. Vamos então dar aí o resultado final da enquete em relação a Wagner Love. Wagner Love está nos planos e tal, e aí? É o cara, 80. mais moral com a Fiel do que o Calé.